Pessoal, vamos lá então. Eu vou explicar para vocês aqui, né? Voltando um pouquinho na aula anterior, que é condutos com distribuição em marcha, né? O condutos com distribuição em percurso, ou condutos com serviço em trânsito, são todos sinônimos. Eu costumo geralmente chamar de condutos com distribuição de vazão em marcha. E como eu tinha comentado, aqui tem uma ilustração bem simples, né? Mostrando para vocês aqui à esquerda um reservatório, tá? Desse reservatório também, de forma bem simples, sai uma tubulação, né? Sai uma tubulação aqui e ao longo dessa tubulação a gente tem saídas, como vocês podem notar aqui, que são as derivações, tá? Ao longo dessa tubulação. Em uma analogia aí, vocês poderiam pensar, por exemplo, que seria um sistema de abastecimento de água, onde tipicamente a gente tem uma tubulação, digamos, principal ou até mesmo secundária, e a partir disso, dessa tubulação, a água é derivada para as residências. Então, isso aqui é como se fosse, por exemplo, uma saída para uma residência. Nos casos mais, digamos, de saídas mais regulares em cidades ou bairros que têm quadras bem regulares, e essa distância entre essas derivações seriam bem constantes, digamos assim, ou o mais próximo possível de ser em intervalos regulares, tá? Então, na verdade, essa aplicação da vazão de distribuição em marcha, como eu tinha explicado, é por quê? Porque você tem uma situação onde tem uma tubulação, digamos, sem derivação nenhuma, que vocês sabem calcular a perda de carga, já tem as equações de Razon-Willis e equação universal para fazer isso. Só que tem situações também onde a gente tem essa derivação. Se vocês notarem aqui, por exemplo, se eu tivesse uma situação onde eu tivesse 500 derivações, eu teria que fazer em torno aí de 501 cálculos de perda de carga para chegar na perda de carga total, porque eu teria que somar as perdas de cada trecho. Uma vez que a vazão que passa, por exemplo, no trecho inicial é uma, depois da derivação, tá? Depois da derivação, eu tenho a vazão que passa aqui no segundo trecho. A vazão que passa no segundo trecho, então, é a subtração entre a vazão de montante, é essa que está passando no primeiro trecho, e a que saiu. Então, se eu quiser saber qual que é essa vazão aqui, eu teria que somar essa vazão derivada mais a vazão do segundo trecho. Se eu quiser saber a vazão do segundo trecho, eu tenho que pegar a vazão de montante, essa do primeiro trecho, menos a que derivou aqui, tá? Se quiser saber a vazão derivada, eu conhecendo essa vazão aqui, sabendo essa, a diferença é a que derivou aqui, tá? Então, na verdade, eu tenho, então, isso ao longo de toda a tubulação, sei lá, por vários metros ou até mesmo quilômetros, e a partir disso, então, a gente teria que fazer uma perda de carga para cada trecho, porque eu tenho situações onde a vazão seria diferente, onde os comprimentos podem ser iguais ou diferentes, onde os diâmetros podem ser iguais ou diferentes. Tá? Então, é isso que eu tenho comentado com vocês. Além disso, então, o que acontece? Nós temos aqui que analisar uma outra situação. É como que a gente vai fazer, então, para passar de uma situação que a gente já conhecia, que é calcular a perda de carga numa tubulação única, sem derivação nenhuma, e como a gente vai fazer para trabalhar com situação onde existem várias derivações. Essa figura aqui, na verdade, ilustra que a gente vai, o que eu mostrei para vocês em termos de derivação da equação, para chegar na equação final que eu usaria para calcular a perda de carga em situações onde eu tenho várias derivações. Então, aqui, na verdade, é como se eu tivesse um rasgo na tubulação aqui no meio da tubulação, ou até mesmo, como eu comentei aqui em cima, esses valores derivados, tá? E a partir disso, então, a gente analisa como é que é a vazão ao longo do escoamento. Pegando, então, aqui um elemento de área, verificando a questão de montante e de jusante, lógico, para esse elemento de área,
essa vazão aqui é montante, tá? Para esse trecho, essa vazão aqui é montante, e aqui na frente ele é jusante. Para esse trecho aqui, né, esse QX é montante e aqui é jusante. Então, na verdade, QX aparece, né, como eu tinha dito, tanto a jusante do primeiro trecho, né, jusante do primeiro trecho, aqui, ó, ok? Quanto montante do segundo trecho, né? Então, ora ele é jusante, ora ele é montante. Montante para o segundo trecho, jusante para o primeiro trecho. Então, foi em função disso, dessa explicação, dessas, né, figuras aqui ilustrando para vocês como é que seria, que nós partimos da equação universal, lembrando que na equação universal, então, né, se eu tenho uma situação como essa aqui colocada, e se eu analisar os parâmetros que são, né, considerados na equação universal, vocês vão ver que, na verdade, esse parâmetro que aparece aqui como QX, né, dx, desculpa, é justamente o comprimento da tubulação, né, um elemento de comprimento da tubulação, já que x aqui, ó, é a distância, né, o comprimento desse pedaço montante, desse primeiro trecho, então seria o comprimento da tubulação, tá? Um elemento do comprimento. Então, imagine o seguinte, se eu tiver, por exemplo, qual que é a lógica disso aqui, né? Se eu tiver, por exemplo, uma tubulação de 1000 metros, né? Se eu analisar F, se eu analisar diâmetro, se eu analisar π quadrado, se eu analisar 2G, todos esses parâmetros, eles não deixam de assumir o mesmo valor se eu trabalhar, por exemplo, com 10 centímetros de tubulação, ou se eu trabalhar, por exemplo, com 1 quilômetro de tubulação. Esses valores não se alteram, né? Então, constante 16, F, D a quarta, P ao quadrado, tudo isso aqui vira constante, tá? O que então que vai alterar, né? F, tudo é constante. O que vai alterar? Vai alterar, então, o seguinte, né? A vazão depende do comprimento, porque eu vou ter vazão por metro de tubulação. Então, a gente sempre se refere a litro por segundo por metro, ou metro cúbico por segundo por metro. A gente não corta, por exemplo, unidades de... Quando a gente trabalha com metro cúbico por segundo por metro, a gente não usa metro quadrado por segundo. A gente mantém unidade de vazão por comprimento. Então, esse Qzinho, né, esse Qzinho aqui de cima, o Qzinho M aqui, ó, ele é a vazão por unidade de comprimento. Então, se eu quero chegar na vazão derivada no trecho, distribuída no trecho, eu vou ter que fazer a multiplicação pelo comprimento daquele trecho específico. Então, isso, na verdade, se resume a essa expressão aqui, onde constante, então, envolve F, D a quinta, π ao quadrado 2G, 16 aqui em cima, né? O K vai valer isso. A vazão, então, ela depende, né, do comprimento, porque o Qzinho M depende do comprimento, né? Ele é por metro, mas para chegar, então, na vazão do trecho, eu vou precisar multiplicar pelo comprimento. E aqui o QX, dx, desculpa, é elemento de área. Elemento de comprimento, tá? Então, a gente tem essa expressão aqui, que deve ser integrada em DF e DHF, e integrar aqui, porque o nosso objetivo aqui é chegar na expressão geral de perda de carga para situações onde eu tenha, então, uma condição de derivação de água ao longo da tubulação. Então, não é aquela situação corriqueira, onde eu tenho uma tubulação e chego, então, na perda de carga e uso a equação de Hazen-Williams ou a equação universal. Aqui não, aqui eu preciso trabalhar com uma modificação. E essa modificação, então, mostrando para vocês aqui como é que seria, né, a derivação, chegaríamos, então, aqui, que, na verdade, a expressão que a gente utilizaria chegaria a uma situação desse tipo aqui.
onde essa expressão é para a equação universal. Tá? Eu vou usar um outro material aqui só para explicar esse detalhe, falando para vocês o seguinte, né? Como é que seria a situação, então, quando a vazão fictícia é diferente... como é que eu vou calcular a vazão fictícia sabendo se o trecho tem, né, um trecho, digamos, onde tem vazão de montante e jusante e onde é que tem situação onde tem apenas vazão de montante e a vazão de jusante é igual a zero. Então, para explicar isso, eu vou usar esse outro material aqui, né, só para falar digamos assim, do número de... das condições, né, das equações que são utilizadas. Então, vamos lá. A gente vai chegar na parte final daquele desenvolvimento que eu mostrei então anteriormente, acabei de mostrar aqui, e vai ter aqui um parâmetro conhecido como vazão fictícia. Essa vazão fictícia, ela vai assumir duas condições. Ou ela vai ser, né, vazão de montante mais jusante sobre 2, ou seja, ela vai ser uma média das vazões que entra e da que sai do trecho, sendo que, então, essa condição é só para vazão de jusante diferente de zero. Então, imagine vocês um pedaço de tubulação, tem água entrando e tem água saindo. Um trecho de tubulação onde tem água entrando e água saindo daquele trecho, daquele pedaço, né? Daquele comprimento específico que a gente está analisando. Então, nesse caso, a expressão utilizada é essa aqui. Se eu tenho, né, uma condição onde ao final da linha é um tampão, ou seja, não tem água saindo do trecho, tem água entrando e ela é totalmente derivada ao longo do trecho, né, distribuída ao longo do trecho. Então, nessa condição, a vazão de jusante é igual a zero, tem um tampão no final da linha, e a expressão que eu utilizo, então, é a vazão fictícia de montante sobre raiz de 3, uma vez que não tem a vazão de jusante. Então, observe aqui o seguinte, um detalhe importante que a vazão fictícia não é montante sobre 2 quando vazão de jusante é igual a zero. Vocês não podem trocar o valor aqui para zero na equação superior, né? Ela tem uma pequena modificação do que a gente discutiu lá na dedução, então passa a ser, né, na verdade, isso aqui é fruto da dedução da equação, que eu acabei passando mais rápido ali, né, na explicação agora, mas a vazão fictícia, então, é montante sobre raiz de 3. Então, vocês vão usar duas opções. Vocês vão trabalhar com essa situação aqui, para vazão de jusante diferente de zero, e essa outra situação para vazão de jusante igual a zero. Tá, mas onde vocês vão usar isso? Vocês vão usar isso, não é, nas equações de perda de carga de Hazen-Williams, onde eu chamei aqui, né, se vocês notarem aqui, ó, eu acabei, né, colocando aqui, chamando de um HF asterisco, para lembrar vocês que aqui apareceu um F, né? Na verdade, apareceu uma vazão fictícia. A vazão fictícia, então, que eu acabei de explicar aqui em cima. Então, é só substituir onde, né, a expressão de Hazen-Williams, eu troco vazão por vazão fictícia. Lembrando que as unidades são as mesmas, né? Vazão aqui, metro cúbico por segundo. Tá bom? Então, faço isso para a equação de Hazen-Williams e faço o mesmo raciocínio, adoto o mesmo raciocínio para a equação universal. Essa aqui é a equação universal. Observe, então, que eu também coloquei, né, da mesma forma, coloquei aqui, ó, um HF, né, asterisco, lembrando, então, que a gente tem uma vazão fictícia. Da forma universal, né, a vazão está ao quadrado. Da fórmula de Hazen-Williams, a vazão está a 185. Então, é só isso, mostrando para vocês que agora, quando vocês têm trechos onde você precisa calcular, né, deve usar a perda de carga, porque tem derivação, você vai fazer uso ou desta equação, se for trabalhar com Hazen-Williams, ou se o problema exigir trabalhar com Hazen-Williams, e esta equação, se o problema exigir ou você estiver trabalhando com a equação, for trabalhar com a equação universal. Tá? Lembrando, então, que essas situações, HF, ou desculpa, QF, vazão fictícia, ela vai ser, então, ou isto, né? Ou isso aqui em cima, tá? Para essa condição.
ou vai ser isso aqui. Independente de qual expressão que vocês vão usar, essa vai ser a condição que vocês vão calcular a vazão fictícia, tá bem? Então, aí a gente, né, deixa a explicação de o que é vazão fictícia, né, quais são as expressões utilizadas, quais são as possibilidades que vocês vão, então, trabalhar, Razão-Williams e universal, e lembrando o seguinte, vocês só vão usar esta expressão, tá? Esta expressão ou esta expressão quando for calcular perda de carga em uma tubulação onde há derivação ao longo dessa tubulação, onde tem derivações ao longo dessa tubulação, tá? Então, eu só queria fazer essa revisão dessa, né, dedução da vazão, distribuição e marcha e explicar para vocês, então, essas equações, né, como que você chega no cálculo como que você calcula de fato a perda de carga e quais são as expressões utilizadas para vazão fictícia. Então, vocês têm as duas equações e tem, né, que sempre verificar qual a condição de vazão fictícia. Se a vazão de usante é igual a zero ou se a vazão de usante é diferente de zero. Para cada uma delas eu uso uma expressão. E depois de definido isso, sabendo, né, na verdade isso, vocês vão aplicar. Se o problema exige Razão-Williams, é a primeira equação. Se o problema exige universal, é a segunda equação. Tá bem? Então era isso aí. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só falar.